Google. Como eu faço para ficar rico em 2024? Uhul! Antes eu preciso que você tenha claro na tua mente o que é ser rico ou riqueza, porque é diferente. Primeira coisa, ser rico, a gente está falando de quantia, de dinheiro, milionário. Eu quero ser milionária. Eu estou falando de dinheiro, de espécie. E aí você precisa fazer uma coisa mais princípios milenares ou princípios do universo que regem o universo, sei lá como você quiser chamar. Se você seguir esses princípios, você vai alcançar o seu objetivo, que é ser milionário. Acabou. Segunda coisa, ser rico, riqueza. Você pode ser rica sendo abundante em todas as áreas da sua vida. Não significa ser só dinheiro. Tem pessoas que têm objetivos diferentes. Porém, para as duas é necessário você seguir o que eu vou ensinar aqui, tá? Eu vou te ensinar 2 passos. Aliás, 2 passos não. 2 formas de você conseguir ficar rico, mas a primeira é a mais importante. É a primeira que vai determinar todas as outras áreas da sua vida. Eu vou para o tablet, porque eu vou gravar no tablet para que eu possa mostrar para vocês. Eu ia fazer um desenho aqui pelo computador, mas enfim, vou fazer no tablet porque eu acho que vai ser muito mais fácil. Fechou? Vamos lá, então. Primeira coisa que você precisa entender no desenho aqui que eu vou te mostrar. Eu não sou a boa do desenho, bem longe disso, tá? Mas o importante é vocês entenderem o conceito, porque eu acho que vai clarear bastante a mente de vocês com o que eu vou explicar aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Isso me lembra ontem eu fazendo desenho com a minha filha. Ai, como eu expliquei para ela assim, que eu tô treinando ela. Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que entender, que você é uma fonte criadora, tá? De riqueza. Isso daqui são ondas, tá? Você é uma onda, você é energia, você é frequência, tá? Você é formado por átomos, nêutrons e elétrons, beleza? Você é energia, fechou. E aí, o que acontece? Aqui é Deus. Você é uma extensão, Deus, universo, sei lá. Independente do que você queira chamar, tá? Porque isso, independente da religião, funciona para todo mundo. É como é o universo. Então, você é uma extensão da fonte criadora, tá? Então, vamos colocar aqui que você é um deusinho e uma deusinha, tá certo? E aí, nas leis do universo, existem diversas leis aqui, ó, tá? Que regem o universo. Aqui, honrar. Ai, tá horrível essa cor, né? Além disso, tá grossa. Deixa eu ver aqui, para eu afinar. Ótimo momento para eu tentar afinar, né? Mas beleza. Aí aqui tem alguns princípios, como honrar pai e mãe. Aí aqui tem da generosidade. Aí tem aqui da semeadura. E vai indo. Tem inúmeros, tá? Inúmeros deles. Se você seguir todos esses aqui, todas essas leis espirituais, você vai prosperar. Por quê? Você é uma extensão da fonte criadora. O que acontece com a gente? Vamos lá, galera. Vou desenhar aqui para vocês. Não sou expert em desenho, tá? Mas é uma metáfora para que vocês possam entender melhor. Fechou? Beleza. Vamos lá.
Ah, aqui eu vou fazer uma mulher, tá? Essa mulher aqui, gravidinha. Beleza. Você concorda que essa mulher aqui, ela engravidou de você, certo? Mas para que ela tivesse engravidado de você, você concorda que alguém engravidou dela? Beleza, você concorda, né? Show. E aí você concorda que aqui teve mais uma mãezinha que foi criada pela mãe dela e por aí vai, pela mãe, pelo pai, rarará. Então, o que que significa? Que você tem antepassados, certo? Antepassados. Beleza. Aqui é o Deusinho, o nosso Deus. Beleza? Deus, criador do universo, sei lá qual é a sua religião, enfim. Qualquer coisa que você for acreditar, tá? Porque isso é lei espiritual, então é de qualquer pessoa. Então, o que que aconteceu? Seus antepassados, eles foram desconectando da fonte. O que que é a fonte, gente? Presta atenção nessa aula, porque essa aula, ela vai mudar a tua vida. Nosso Deusinho, ele colocou aqui leis espirituais, tá? E aí, os nossos antepassados, tá? Eu vou falar porque na minha família também aconteceu, foram desconectando da fonte criadora, tá? E aí, a fonte criadora, ela tem leis universais, beleza? Guarda essa informação, lei universal, tá? Guarda essa informação, tá? Beleza. Aí, nossa mãezinha aqui, ela foi criada pela mãezinha dela, certo? Então, ela tende a repetir o comportamento que ela sofreu na infância. Por exemplo, o que se tinha muito antigamente? Bater, né? Bater. Fez alguma coisa errada, batia. Beleza. A criança de 1 até uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos, ela só tem formado o subconsciente, tá? O subconsciente é aquele que armazena as memórias, beleza? Quando você tem mais ou menos uns 7, 8 anos, começa a formar o seu consciente. O consciente é aquele que consegue distinguir entre o certo e o errado. Só que o que acontece? Aqui foram muitos anos fazendo a mesma coisa, repetindo os mesmos padrões e os mesmos comportamentos. O que acontece com o cérebro humano? Ele dá um sentido àquele momento, tá? Ele dá um sentido àquele momento. Que pode ser de sofrimento. E aí, o que ele faz? Ele guarda numa caixinha lá escondida no seu subconsciente, tá? Ele pode entender que você é feia. Então, vai dar um significado aqui de baixa autoestima, tá? Seu pai, sua mãe não tinha tempo para brincar com você. E aí você se sentiu o quê? Rejeitado. Seu cérebro foi e guardou na caixinha. Só que perceba, você tem várias caixinhas aqui, tá vendo? Várias caixinhas que o teu cérebro pegou e deu um significado. Aqui ele quis e pronto, e boa. O que acontece quando você chega na vida adulta? Você se depara com diversas situações que te remete àquelas memórias, àquelas lembranças. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Na minha situação, o significado que eu dei foi rejeição, foi abandono.
E na verdade não foi isso que aconteceu. Foi o significado que o meu cérebro deu. Mas por quê? A minha mãe biológica faleceu, minha mãe biológica ela tinha que trabalhar, então eu ficava com a minha babá. Depois, quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe faleceu, eu quis ficar com a minha babá. E aí a minha avó materna, ela tentou me aguardar na justiça e foi uma briga, um fuzuê. E aí eu tive muito medo de perder a minha mãe de criação, a mãe Cida. Olha só isso. E aí o meu cérebro, ele deu aquele sofrimento, aquela dor que eu sentia, que eu fui rejeitada pelo meu pai biológico, que eu nunca conheci. Minha mãe morreu com essa informação para ela. Provavelmente minha mãe sofreu muito, por isso que ela nunca me contou. Então, que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha 9, meu único pai, que era o meu pai de criação, ele também faleceu, então eu me senti abandonada por Deus, apesar de estar tendo amor, tá? Eu tinha muito amor dentro da minha casa. E aqui, o outro sentido que eu dei foi medo de perder, porque eu tinha medo de perder a minha mãe de criação, a mãe Cida, porque eu amava, é a minha mãe, era minha mãe, sempre foi. Então, foi esses 3 sentidos que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo na vida adulta? Primeira coisa, eu não era uma filha tão carinhosa com a mãe Cida. E eu sou uma pessoa carinhosa, mas eu não conseguia ser o tempo inteiro carinhosa. Porque o medo de perder te faz rejeitar quem você ama, tá? E rejeitar, gente, é uma palavra pesada, mas, por exemplo, um presente, às vezes, que eu ganhava que não era do meu jeito, mas a minha mãe, ela queria que eu gostasse daquele presente. Isso é ingratidão, tá? Então, foram consequências. Essas consequências fizeram com que eu fizesse isso. Eu me tornei uma adolescente rebelde. Eu era rebelde e não era, porque eu sempre fui uma boa filha, sabe? Sempre, tipo, fui. Eu tive uma excelente criação, então não tem como você desviar nesse sentido. Outra coisa, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com homens que eu buscava o tempo inteiro. Eu achava que eles eram meus príncipes encantados. Olha só que loucura. Vou gravar aqui para vocês que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Bom, depois eu vejo se eu vou aparecer ou não na imagem. Mas enfim, eu comecei a me envolver com homens que eu era muito carente. Tinha um vazio dentro de mim. E aí eu tentava preencher esse vazio me envolvendo com homens. Só que eu vibrava na frequência, na falta. Eu repetia comportamento de atração com os homens. Tá? Mas eu poderia ter o mesmo comportamento que eu sofri aqui, de abandono, medo de perder. Eu poderia fazer a mesma coisa com a outra pessoa. É um dos comportamentos, mas no meu caso, e assim, gente, foi uma repetição de comportamento por muitos e muitos anos, o que me fez entender que não era normal, tá? Mas por quê? Vê só onde que entra a fonte criadora do universo. Quando eu fui criada, quando nós somos criados com a mente dos nossos pais. Os nossos pais também teve os seus sofrimentos na infância e também deram um significado para o seu sofrimento. No caso da minha mãe, ela sofreu muito porque ela trabalhou na roça, então eles tinham a questão de ter só aquele para comer, ajudou na criação dos irmãos e tudo mais, então viveu num ambiente de muita falta, de muita escassez. O que ela passa para os filhos? A mesma coisa. Eu estava gerando um conteúdo ontem que eu lembrei de uma coisa da minha mãe. Minha mãe falava assim para mim na infância: tudo que é demais sobra. Isso é uma crença e é uma crença de escassez, porque não existe isso no universo da onde nós viemos. Do universo que nós viemos, existe abundância e muita abundância, não existe falta. Então, isso é uma crença, só que você cresce ouvindo aquilo e essa falta, ela remete em diversas áreas da sua vida. No meu caso, na amorosa,
foi a carência. Depois vem que na escola a gente não aprende gestão de recursos, então a gente acaba gastando todo o nosso dinheiro. A falta de merecimento, porque você não se paga primeiro. Entende o tanto de coisa que acontece? Então, nós somos reflexos do ambiente que a gente vive, consequentemente, as crenças dos nossos pais. E as crenças dos nossos pais, por muitas vezes, desconectou com a fonte criadora, ou seja, generosidade, bondade, as leis espirituais. Minha mãe sempre foi uma pessoa generosa toda a vida. Mas a gente vivia num ciclo de escassez, um ciclo assim, minha mãe realmente ela não tinha dinheiro porque ela era uma pessoa aposentada, tá? Mas, por exemplo, o dinheiro que ela recebia não dava nem para uma semana. Ela dava um jeito de gastar aquele dinheiro, é falta de merecimento, tá? E não existe isso no mundo espiritual. Ela também estava desconectada de como que funciona o universo, as leis do universo. Então, é por isso que você não consegue prosperar em diversas áreas da sua vida, porque você não está seguindo as leis espirituais. Se uma pessoa que não é de nenhuma religião, que nem acredita em Deus, mas faz o que a lei espiritual fala, que principalmente da generosidade, a pessoa vai se sentir completa. Ela não precisa de mais nada, sabe? Por isso que eu digo para você, independente da tua religião, se você entender isso, você consegue destravar a sua vida. Só que aí essas crenças que você tem, que são inúmeras crenças, faz com que você acredite que você é assim. O seu eu sou seja assim. E na verdade, você não é isso, porque isso que te formou são crenças. Você é a extensão da fonte criadora do universo. Por isso que você se desconectou com a fonte criadora e você vive essa vida. E aí vem um outro ciclo. Quando você vive por crenças, você libera substâncias no seu corpo que gera um ciclo emocional que você vive naquele ciclo. Eu vou te dar um exemplo. Reclamação, julgamento, arrumar culpados, são diversos, tá? Vitimismo. Quando você vive nisso, você vive num ciclo constante e você não consegue se conectar com a fonte criadora. Então você tem que gerar substâncias contrárias a essa, em grande proporção, para o teu corpo entrar em equilíbrio e você começar a vibrar. Deixa eu ir para uma outra página aqui. E você começar a vibrar alinhada com o universo, que é o quê? Corpo, mente e espírito. Seu corpo, existe essa divisão. O que é o corpo? Você cuidar do seu corpo. Alimentação, é ter uma vida saudável, né? No caso aqui. Isso entra alimentação, exercícios físicos, é você cuidar do seu eu sou, porque você não é fonte criadora do universo. Como é que você não vai cuidar de Deus? Não tem como, você é uma deusinha, não tem como. O que é mente? Aquilo que você fala e aquilo que você pensa. Então, são pensamentos, tá? E não dá para eu aprofundar aqui porque é muito extenso. E espírito é você entender que você é uma fonte criadora, você se conectar ao Criador. É você alinhar uma conexão direto com a fonte. É isso que vai fazer você ficar rica, você prosperar em diversas áreas da sua vida, tá? Só que lembra, não significa que seja riqueza de dinheiro, tá? Como que funciona a riqueza do dinheiro? Quando você entende o seu eu sou, que você é uma fonte criadora, certo? Que você é uma extensão do Criador, você começa a fazer aquilo que o Criador te ensina. E uma das coisas é que você deve fazer para ter. Tá? Normalmente as pessoas são ansiosas, elas querem ter primeiro antes de fazer. Mas primeiro você tem que fazer para ter. Então, o que isso significa? Eu vou
traçar aqui um plano de metas e objetivos, tá? Isso daqui vai liberar no teu corpo uma substância chamada dopamina, que ela te faz ir em busca da recompensa, tá? Para que você tenha prazer, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Você precisa liberar dopamina. E aí você consegue fazer isso quando você tem uma meta, um objetivo. Mas vê só, você tem que pensar nessa meta e nesse objetivo. E não tem problema ser diversas metas e objetivos. É só você fazer em curto, médio e longo prazo, tá? Para que você não se frustre. Frustre. Acho que é isso. Para que você não se sinta frustrada, tá? Então, você colocou lá a sua meta de curto prazo. Beleza, vamos supor que se quitar a dívida for muito alto para você, vamos colocar, sei lá, uma bicicleta elétrica, que é a última que eu co-criei agora, tá? Tô pensando lá todos os dias na bicicleta. Só que se eu penso demais com apego significa que a tua dependência exige só de você. E se você é uma extensão da fonte criadora do universo, o teu eu sou, você não pode ter apego, porque apego é falta, você tá vibrando na falta, tá? Então é por isso que você não consegue atingir os teus objetivos. Então, para que você não fique apegada, um dia você pensa na bicicleta, outro dia você cocria o seu carro, tá? E aqui você tem que gerar uma cascata de emoções. Que eu vou gravar um outro vídeo ensinando vocês como cocriar aquilo que vocês querem no universo, tá? Mas você vai criar aqui uma cascata de emoções positivas que estão indo fazer com que você se mova para que você faça. Depois, o que você tem que fazer? Vamos supor, para conquistar esse objetivo, eu defini que eu vou trabalhar com marketing digital. E aí você fala assim, qual área do marketing digital? De repente, a área que eu trabalho, desenvolver sites, tá? Para e-commerce, porque também tem para infoproduto. Vou desenvolver site para e-commerce, beleza. Eu preciso ganhar, vamos supor, 5 mil por mês. Eu vou vender o site mais simples. O simples que eu vou vender é 497. Aí você faz as contas. Quantos clientes que eu preciso ter para atingir esse objetivo? Só para você ter uma ideia, hoje eu consigo desenvolver um site bem complexo em mais ou menos 3 dias, tá? Quando você cria habilidade. Agora, esse mais simples aqui dá para desenvolver em 4 horas, tá bom? E aí você vende ele por 497. Que conta que você tem que fazer? 5 mil dividido por 497. Aqui você vai encontrar o número de clientes que você precisa ter. Com o tempo, você vai entender. Se você precisa atender esse número de clientes, você tem que abordar, vamos supor, 1.000 pessoas. É um exemplo, tá? Mas é muito menos que isso. Eu preciso abordar 1.000 pessoas para atingir esse objetivo. Essas 1.000 pessoas você tem que dividir, vou trabalhar em 5 dias por semana. Vou dividir por 5. Então, eu tenho que abordar quantas pessoas por dia para possivelmente fechar comigo. Para eu atingir esses 5 mil por mês. Aí vai aparecer para você aqui. Vamos supor, 20 pessoas que você precisa abordar no mês. Beleza, entendi que vão ser essas 20 pessoas. Só que aí, eu não tenho esse conhecimento, certo? Para ganhar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, vamos supor, a Aline, que vai me ensinar como que eu ganho 5 mil reais por mês criando sites, que ela vai te ensinar como criar os sites. Beleza? Segunda coisa, como que eu posso otimizar meus resultados, alcançar mais rápido os meus resultados? Porque quando eu aprender a crescer mais rápido os meus resultados, eu vou entender o quê? Quantas pessoas que eu preciso abordar. E aí, por exemplo, na questão de marketing digital, você pode fazer um curso de tráfego pago para que você aprenda a trazer pessoas para dentro
vender sites, né, para que você otimize esses resultados e depois você pode dobrar os seus resultados. Mas veja, esse primeiro resultado, ele é super importante, porque ele faz com que você entenda que é possível, tá? As pequenas metas faz você entender que você é capaz de gerar dinheiro. E aí, quando você traçou todo esse plano aqui que eu mostrei para você, você deve ficar só aqui? Não, você vai ter que abordar clientes, certo? Só que aí o que acontece? Quando você começa a abordar clientes, aí você vai pegar site, você vai desenvolver. Você está vivendo o quê? No momento presente, no momento agora. Quando você vive no agora, você não vive no futuro, porque o futuro, ele não existe e ele traz ansiedade. E você não vive no passado. O passado também não existe, ele traz depressão. Ele só tem memórias lá, tanto boas quanto ruins, mas a maioria delas são ruins, que faz com que a gente dê significados às nossas crenças, tá? Então, por isso que é importante, porque você vai passar a viver no presente. Quando você vive no presente, você não vibra falta em nenhuma área da sua vida. Por isso que você consegue atingir o teu objetivo inicial, que é ser rico, ser próspero e, claro, fazendo o que as leis espirituais ensinam. Beleza? Pessoal, fui bem profundo, né? Mas é necessário para que vocês consigam enxergar. Ainda assim, eu expliquei bem rápido, mas é necessário para que vocês consigam enxergar que é possível sim e é possível para todo mundo, independente da situação que você vive hoje. Por isso que é importante você entender as suas crenças, porque o ambiente que você vive limita o teu campo de visão. Então, se você não convive em lugares, pessoas ou ambientes com pessoas com grandes resultados, significa que você não consegue entender que você tem capacidade de criar a realidade que você quer, tá? Por isso que eu entrei nesse ponto, porque é de suma importância que vocês entendam. Beleza? Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, uma grande reflexão. Pensa aí com você, qual é o carro dos seus sonhos? Pensou? O carro dos teus sonhos é um carro popular? Se for um carro popular, significa que é o ambiente que você está inserido, as pessoas com quem você está convivendo. Normalmente é o que essas pessoas têm. É aquilo que você consegue entender que você pode ganhar. E talvez você só fique aqui nos 5 mil reais que eu mencionei no tablet para vocês. Mas eu, depois dessa mega explicação, é do fundo do meu coração que eu desejo que vocês prosperem em todas as áreas da vida de vocês. Beleza? Deixa aqui um comentário aqui embaixo que eu quero saber. O que você era, porque você já entendeu que você é fonte criadora. Então coloca aqui para mim o que você era e o que você entendeu depois dessa aula. Estou muito feliz aqui em te ajudar. Um grande beijo, não esqueça de curtir, seguir o canal, porque eu tenho muito aqui para poder frutificar na sua vida. Beleza? Vamos lá, galera. Vou desenhar aqui para vocês. Não sou expert em desenho, tá? Mas é uma metáfora para